Fechando a série sobre os 3 principais relatórios que o investidor precisa aprender ao analisar uma empresa, vamos falar do demonstrativo de fluxo de caixa. E na minha trajetória como investidor, eu vejo muitos investidores que ignoram o fluxo de caixa, né? Eles olham múltiplos, vamos ter uma aula sobre múltiplos, né? Eles olham balanço, mas eles esquecem o demonstrativo de fluxo de caixa e uma empresa vive para ter caixa. O caixa é rei numa empresa. A empresa tem que ter capital de giro, tem que ter caixa. Então nessa aula aqui vamos entrar em detalhes do que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Nada mais é do que como o dinheiro entra e sai de uma empresa. O demonstrativo de caixa, ou DFC, informa quanto dinheiro entrou e saiu de uma empresa durante um período de tempo específico, como trimestre ou um ano. Em outras palavras, ele mostra quanto dinheiro a empresa está gerando de um período para o próximo. E dinheiro é o que mais importa, né? Basicamente, os fluxos de caixa são necessários para que o gestor acompanhe o resultado operacional do negócio, isto é, registrar as entradas e saídas de recursos financeiros que tenham relação direta com as atividades operacionais da empresa. Manter esse balanço é fundamental, até porque se o saldo da equação é positivo, significa que a empresa está no caminho certo. Mas se o resultado for negativo, pode ligar um sinal de alerta aos investidores. Uma boa olhada no demonstrativo de fluxo de caixa das empresas não só permite uma melhor gestão do negócio, como definir quando tomar empréstimos ou realizar investimentos, né? Então, a empresa ela tem que tomar empréstimos e realizar investimentos, e o caixa é o que vai dar o norte para ela relacionado a isso. Como podem alertar os investidores de que os tempos ruins estejam à frente? Elementos do demonstrativo. O demonstrativo do fluxo de caixa parece semelhante ao demonstrativo de resultado do exercício, a DRE, que aprendemos na primeira aula, o que mostra o quanto de receita entrou e quanto de despesa saiu durante um determinado período de tempo, mensal, trimestral ou anual. Agora, a pegadinha não, né? O pulo do gato aqui. A diferença está entre o regime de competência e o regime de caixa, a diferença entre eles. Sob o regime de competência, os efeitos financeiros das transações e eventos são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido recebidos ou pagos. Esse é o caso demonstrativo de resultado do exercício e balanço patrimonial. Já sob o regime de caixa, os recebimentos e os pagamentos são reconhecidos unicamente quando se recebe ou se paga mediante dinheiro ou equivalente. Por isso que tem esse nome caixa, né? Imagina que tem uma caixa ali e o dinheiro está lá dentro. Então, a diferença do regime de competência é que você está analisando a competência, né? O ano, o trimestre, etc. Já o demonstrativo de caixa, efeito caixa, é quando se recebe ou se paga mediante dinheiro ou equivalente, tá? Então, tem uma diferença entre regime de competência e regime de caixa. Isso é básico do investidor ter que saber. Esse é o caso do demonstrativo do fluxo de caixa. Enquanto o regime de competência reconhece tudo que ocorre durante um período, exigindo que as empresas contabilizem as receitas e despesas em caso de operações e não quando o dinheiro de fato entra no caixa da empresa, o regime de caixa não é assim. No regime de caixa, consideramos o registro dos documentos na data que foram pagos ou recebidos, como se fosse uma conta bancária. Este evento pode ser uma entrada, né, venda, ou uma saída, despesas e custos. O demonstrativo do fluxo de caixa retira todas as receitas, dinheiro não abstratos e despesas que estão incluídos no demonstrativo de resultado de exercício. Então é importante. O demonstrativo do fluxo de caixa retira todas as receitas, dinheiro não abstratos e despesas que estão excluídas no demonstrativo de resultado do exercício. Ou seja, ele busca contabilizar como o dinheiro de fato circulou no caixa da empresa. Como as empresas podem gerar dinheiro de várias maneiras diferentes, a demonstração do fluxo de caixa é separada em 3 elementos. Importante você saber. Então, o FSO, fluxo de caixa das atividades operacionais, né? Então, venda, operacionais, venda. Fluxo de caixa das atividades de investimento, o FSI. E fluxo de caixa das atividades de financiamento, o FCF. E o fluxo de caixa total da empresa em um determinado período é dado por. O fluxo de caixa total da empresa é determinado por.
igual fluxo de caixa operacional mais fluxo de caixa de investimento mais fluxo de caixa de financiamento. Esse é o fluxo de caixa total da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Fluxo de caixa das atividades operacionais. Os fluxos de caixa de atividades operacionais, ou apenas fluxo de caixa operacional, FSO, né, informa quanto dinheiro a empresa gerou a partir do seu negócio principal, né, o seu core business. Então, quando a gente fala a palavra core business, é o negócio da empresa, aquilo que é o produto principal dela que gera receita. Ao contrário de atividades periféricas, como os investimentos ou empréstimos. Esta é a área que você deve concentrar a maior parte da sua atenção, porque mostra a melhor imagem de como as operações de negócios de uma empresa estão produzindo dinheiro que acabará por beneficiar os acionistas. Então, lucro líquido. Este valor é retirado diretamente do demonstrativo de resultados da empresa. O lucro líquido é o ponto de partida de quanto dinheiro a empresa oferece em suas operações. No entanto, há uma abundância de itens na demonstração de resultados que afetam a renda, mas não afetam o fluxo de caixa, de modo que todos os itens restantes são ajustes ao lucro líquido, que ajudam a reconstruir o quanto dinheiro real foi gerado pelo negócio. Depreciação e amortização. A depreciação representa o desgaste normal ao longo do tempo de máquinas, equipamentos, edifícios e outros ativos tangíveis da empresa. Então, intangível você não toca, o tangível você toca, né? Basicamente é essa a lógica. A amortização é semelhante à depreciação, exceto que se refere a ativos intangíveis ou ativos que não têm uma presença física, como um nome de marca, direitos de concessão e patentes. A depreciação e a amortização são elementos contábeis e, apesar de ser uma despesa no demonstrativo de resultado da empresa, não ocorrem cargos em dinheiro. Por isso, ambas são adicionadas de volta ao lucro líquido. Capital de giro essencial. Capital de giro é calculado como ativo circulante menos passivo circulante no balanço patrimonial. Então, nós aprendemos no balanço patrimonial o que é o ativo circulante e o que é o passivo. Então, o cálculo disso é o capital de giro da empresa, tá? Tal como o nome sugere, o capital de giro é o dinheiro que a empresa precisa para girar, ou seja, colocar seus ativos para trabalhar e gerar renda. Portanto, todo o dinheiro utilizado ou fornecido por capital de giro está incluído no fluxo de caixa das atividades operacionais, tá? O FSO. Qualquer mudança nos saldos de cada item da linha de capital de giro de um período para outro vai afetar os fluxos de caixa de uma empresa. Por exemplo, se as contas de uma empresa aumentar o crédito no final do ano, isso significa que a empresa recolheu menos dinheiro de seus clientes do que registrado em vendas durante o mesmo ano, em sua declaração de renda. Este é um evento negativo para o fluxo de caixa e pode contribuir para mudanças líquidas em ativos e passivos correntes, na demonstração de fluxos de caixa da empresa para ser negativo. Então, ponto de atenção. Por outro lado, se as contas a pagar aumentarem, isso significa que a empresa é capaz de pagar seus fornecedores mais lentamente, o que é um fator positivo para o fluxo de caixa. Tudo que você realmente precisa saber, precisa se lembrar em relação a mudanças no capital de giro. Algumas dicas aí. Se o balanço de um ativo aumenta, o fluxo de caixa de operações irá diminuir. Se o balanço de um ativo diminui, o fluxo de caixa das operações vai aumentar. Se o balanço de um passivo aumenta, o fluxo de caixa de operações vai aumentar. Se o balanço de um passivo diminui, o fluxo de caixa de operações irá diminuir. Ativos circulantes podem incluir coisas como estoques e contas a receber, enquanto o passivo circulante incluiria a empréstimos e financiamentos de curto prazo e contas a pagar. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Depois que todos os ajustes ao lucro líquido são contabilizados, o que sobra é o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, também conhecido como geração de caixa operacional. Este número não é um substituto para o lucro líquido, mas fornece um grande resumo de quanto dinheiro core business, né, de uma empresa gerou. Então agora vamos falar sobre o fluxo de caixa das atividades de investimento. O fluxo de caixa das atividades de investimento, ou apenas FCI, mostra a quantidade de dinheiro que as empresas gastam em investimentos. Os investimentos são geralmente classificados como gastos de capital, dinheiro gasto em itens como equipamentos novos, ou nada mais necessário para manter os investimentos de execução, ou monetária do negócio, tais como a compra ou venda de títulos do governo, tá?
As partes mais importantes dessa seção para os investidores são tipicamente o item da linha de gastos de capital, o CAPEX. Então você vai ouvir falar muito em CAPEX nos relatórios que você vai ler por aí. E o item de linha para aquisições, é o item de linha para aquisições de outras empresas. Então o CAPEX é o que a empresa usa, é o chamado fluxo de caixa de investimento, né, o FCI. É o que a empresa está usando para aquisições, para investimento, para crescer, etc. Então esse valor aqui ele sempre vai ser negativo uma vez que ele sai do caixa, né? A empresa está, apesar de ser um investimento, é uma retirada do caixa. Por isso que você vai ver nos relatórios que esse fluxo, esse CAPEX, ele sempre vai estar negativo e é normal. CAPEX, gastos de capital. Vamos falar um pouquinho mais do CAPEX, né? Na verdade é CAPEX a forma certa de se falar. Este item representa a quantidade de dinheiro que uma empresa gastou, né? Por isso que eu falo que ele sai do caixa, né? Que a empresa gastou em itens que duram muito tempo, como propriedade, planta e equipamento. Basicamente, os gastos de capital, muitas vezes referidos como CAPEX, do inglês Capital Expenditures, são investimentos em tijolo e argamassa necessários para manter a empresa funcionando e crescendo em sua forma atual. Então, tijolo e argamassa, obviamente, é simplesmente uma parábola aqui, né? Quer dizer que a empresa está adquirindo, está construindo novas unidades. Então, por exemplo, uma loja Renner, quando ela abre um novo shopping, ela está utilizando o CAPEX dela para poder continuar se expandindo. Uma Raia Drogasil, quando abre uma nova farmácia, etc. Por exemplo, para um supermercado continuar operando e crescendo, ele normalmente precisará remodelar suas lojas existentes, substituir o seu equipamento e construir novas lojas. Ativos intangíveis também estão incluídos no CAPEX, por exemplo, o valor da marca, direitos de exploração mineral ou concessão para exploração de rodovias, tá? Isso também está no CAPEX. Dinheiro usado para aquisições. Refere-se a quanto dinheiro a empresa pagou para adquirir outra empresa. Como as empresas tendem a pagar a mais para aquisições, é bom analisar este item para ver quanto dinheiro a empresa está gastando em aquisições. Este item também dá uma boa noção de como parte do crescimento da empresa é proveniente de fontes internas, né, o CAPEX, e de fontes externas, aquisições. Agora vamos falar sobre o fluxo de caixa das atividades de financiamento, ou FCF. Eles incluem quaisquer atividades que envolvem proprietários, donos do capital próprio, ou credores, donos do capital de terceiros, da empresa. As atividades de financiamento são os recursos obtidos do passivo não circulante e do patrimônio líquido. Devem ser incluídos aqui também os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondentes a juros e amortização dessas dívidas, a emissão ou compra de ações ordinárias, a emissão ou reembolso da dívida e os dividendos pagos aos investidores poderiam ser encontrados nesta seção. Então, o financiamento, tudo isso que engloba aí, tá? Embora este item de linha seja autoexplicativo, os dividendos pagos é exatamente o que diz. Achamos que os investidores devem olhar atentamente para quantas ações uma empresa esteja emitindo e recomprando. Nós falamos sobre recompra de ações, né, nos eventos acionários e também sobre o follow-on, que é quando ela está emitindo. Isso vai sair no fluxo de caixa de financiamento, no FCF. Então ele também é um indicador muito importante para você ver como que a empresa está usando esse fluxo de financiamento, né? Como ela está usando essa parte desse caixa. Compra e emissão de ações. Este é um número importante de olhar porque mostra como uma empresa está financiando seus negócios. Novas empresas e empresas de crescimento rápido muitas vezes necessitam emitir novas ações para financiar o seu crescimento. Nós falamos sobre o follow-on, que a empresa emite novas ações no mercado para captar recursos, né? Novas emissões de ações tipicamente dilui a posse dos acionistas existentes, né? Falei sobre isso também, diminuindo o pedaço do bolo dos acionistas, mas também fornece o capital para a empresa expandir. Enquanto isso, empresas maduras que possuem amplo fluxo de caixa livre, muitas vezes compram de volta as suas próprias ações, a recompra, né? Que a gente falou que ela coloca em tesouraria ou ela pode cancelar, que tem o efeito de aumentar o valor das ações existentes, o que aumenta o pedaço do bolo dos acionistas. Recompras e pagamento de dividendos são duas maneiras de uma empresa enriquecer os acionistas com seus fluxos de caixa. Fluxo de caixa livre, ou FCL, tá? Um dos mais importantes termos que você deve se familiarizar é o fluxo de caixa livre, ele é importantíssimo. Ou em inglês, né, que é o Free Cash Flow, é calculado como caixa líquido das atividades operacionais menos o CAPEX. Caixa líquido das atividades operacionais menos o CAPEX, ou seja, o FCL igual FCO menos o CAPEX, tá? Então, o fluxo de caixa livre ele é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX.
Este fluxo de caixa representa a quantidade de dinheiro em excesso uma empresa gera, que pode ser usado para enriquecer os acionistas ou investir em novas oportunidades para o negócio, sem ferir as operações existentes. O fluxo de caixa livre é um dos fundamentos mais importantes para determinar a capacidade da empresa para enriquecer os seus acionistas. E agora vamos falar sobre métodos de elaboração, né, do demonstrativo de fluxo de caixa. Em teoria, existem duas formas de apresentar a DFC, que é através do método direto ou do método indireto. E eles se diferenciam apenas no grupo de atividades operacionais. Mas pelos dois métodos, qualquer entrada de caixa é sempre registrada com um sinal positivo, um sinal de adição, enquanto as saídas são registradas com um sinal de negativo, um sinal de subtração ali, tá? Método direto. As atividades operacionais são elaboradas usando os reais recebimentos de clientes, pagamentos de fornecedores e pagamento de despesas, ou seja, o método direto considera as entradas e saídas brutas de recursos. Já o método indireto não evidencia diretamente as entradas e saídas de caixa. A elaboração das atividades operacionais é feita por meio do ajuste do lucro líquido e considerando as variações das contas patrimoniais relacionadas com a DRE. A grande maioria dos demonstrativos de fluxo de caixa que eu já vi utilizam um método indireto, tá? As empresas de capital aberto. Não todas, mas a grande maioria. E qual que é o benefício do demonstrativo do fluxo de caixa? Os benefícios. É gerenciar melhor os recursos, avaliar a estrutura financeira, analisar as mudanças nos ativos líquidos, analisar a lucratividade do negócio. Então, a empresa tem que gerar caixa. A empresa foi feita para ter caixa. Estimar a previsibilidade do fluxo de caixa, comparar empresas. Então, é muito importante você poder comparar empresas do mesmo setor, né? Quanto caixa elas têm. E também serve no valuation, nós vamos ter uma aula sobre valuation, a calcular o valor da empresa, tá? E aqui um exemplo, né, demonstrativo do fluxo de caixa do método direto. Então você vê atividades operacionais, a gente tem o caixa líquido das atividades operacionais, né? Recebimento, pagamento, aí você tem o recebimento, e você vai tendo os descontos, né, do que é feito, aluguel, fornecedor, salários, encargos, etc. Aí você tem o FCI, que é a atividade de investimento, compra de imóveis e utensílios à vista. Então, tá vendo como ele é negativo? Por quê? Tá tirando, né? E você tem a de financiamento. Então, entrada de recursos próprios ou aumento de capital, aqui provavelmente recompra de ações, né? Então, o caixa líquido o caixa líquido da atividade de financiamento. Aí você vai ter o caixa líquido do período e o saldo da disponibilidade, né? Então você vê que o que deixou, nesse exemplo aqui, o que deixou o caixa da empresa com um saldo final positivo foi o aumento de capital, foi a recompra de ações aqui. Se não, a recompra não, perdão, isso aqui não é recompra de ações, isso aqui é emitindo, né? Follow-on, porque se entrada de recursos próprios, então, se não fosse isso aqui, ficaria no negativo, porque o caixa das operações, que esse aqui é muito importante, né, ele ficou negativo, então ele teve mais saída do que entrada. Então ele recebeu 560 milhões aqui, mas só de pagamento a fornecedor ficou negativo em 600 milhões. Então seria um exemplo aí de um caixa mal utilizado. Se não fosse atividade de financiamento, isso aqui é importante porque você vê, né, que se não fosse atividade de financiamento, as atividades operacionais, o FCO, estaria negativo. Lembra que eu falei que a empresa ela tem que ter uma boa gestão operacional, né? Ela tem que ter um bom fluxo de caixa operacional, porque quando vier aqui o caixa de investimentos e atividade financeira, ela não pode contar só com a atividade de financiamento, né? Ela tem que contar principalmente com a atividade operacional. Então, muitas vezes o trimestre da empresa é salvo por conta da entrada de recursos próprios, aumento de capital aqui, que são as atividades de financiamento. Então, aí você tem que tomar cuidado e analisar o que gerou aquele saldo positivo, né? Se foi as atividades operacionais ou se foi de financiamento. Um trimestre ou outro não tem problema. O que não pode ser é recorrente, tá bom? Então, terminamos aqui a nossa aula, a nossa sequência de 3 aulas, falando sobre DRE, balanço patrimonial e demonstrativo do fluxo de caixa. Mais para frente vamos começar a ter aulas práticas relacionadas a isso, análise de balanço, de demonstrativo, de fluxo de caixa das empresas, né, de vários tipos de empresas, para ficar bem gravado na sua cabeça, como você deve saber. Mas é importante que você tenha assistido essas aulas aqui, para poder ter, basicamente, muito sobre a parte teórica também, tá? Então, te aguardo nas próximas aulas. Um abraço.